Seguindo essa sequência dos elementos visuais, o próximo que é apresentado é o volume. E dentre os elementos, né, que o primeiro foi linha, o segundo foi superfície, o volume, ele é o primeiro que ultrapassa a estrutura bidimensional, assim também como a luz e a cor, e que torna a composição mais dinâmica, né? Traz elementos mais dinâmicos. Ela vai dizer o seguinte, que o volume ele é composto tanto pelas linhas quanto pelas superfícies, mas aproveita delas, sobretudo, esses aspectos dinâmicos delas, né? Da linha, por exemplo, a diagonalidade, né? As linhas diagonais que dão a noção de profundidade, e das superfícies, a sobreposição, né? Que essa sobreposição de superfícies possibilita ter uma noção também de profundidade. Certo. Então, ela vai dizer assim, que no volume, as linhas e as superfícies, elas vão adquirindo novas funções, né? Elas são utilizadas principalmente em seus aspectos dinâmicos, como eu tinha dito, né? Em relação às linhas, as diagonais, e em relação às superfícies, as superposições. E aí eu coloquei essas duas cabaninhas, né? E as duas, a gente pode identificar linhas, superfícies. Nós podemos identificar o que elas são, né? São cabaninhas ou casinhas, enfim. Mas uma delas, nós temos essa impressão de profundidade, principalmente por conta dessa utilização das diagonais e das próprias superposições. Nessa segunda mais de baixo, tem um triângulo mais na frente e tem um triângulo mais atrás, e eles estão conectados por essas linhas diagonais, né? E essa solução já trouxe essa impressão, né, de volume, que na primeira não tem. Pronto. E aí ela vai observar algumas características desses volumes, né? Por exemplo, quando um objeto como esse quadrado, né, como esse cubo, quando um objeto é fechado, né, você consegue perceber pela composição dessas linhas e dessas superfícies que ele é um objeto denso, né, que ele está fechado, ele não é um cubo aberto, você não está vendo a parte interna dele. Que é diferente, né, de quando há algumas linhas a mais e que a gente tem a impressão de que há uma transparência, de que eu estou vendo ali um objeto aberto. Ela vai falar também, ela vai fazer uma comparação entre esse cubo maior e esse cubo menor, dizendo, por exemplo, que quanto menor, há uma impressão maior de densidade. Vocês têm essa percepção? Bem, tem outro elemento, né? A quantidade de subdivisões ou de facetas, né? Quando, por exemplo, a gente faz um sombreamento utilizando rachura, que a gente coloca várias linhas, e aquilo dali dá uma impressão de que está escuro, né? De densidade. Então, ela vai citando essas possibilidades, né? De dar característica a esse volume. Ele está denso, ele está rápido, né? Ele está dinâmico, enfim, ela vai trazendo também outras características, né? Tem uma coisa que eu achei interessante quando ela traz esse elemento volume. Ela começa a observar que as obras elas passam a trazer muito mais materialidade. Elas valorizam a existência física. Ela vai apresentar várias obras do Renascimento.
e por fim também uma do Barroco, né? Mas ela vai observar que o Renascimento, saindo daquela produção medieval, né, em que dava-se um acento mais simbólico e mais espiritual àquilo que estava sendo pintado, né? Tudo tinha um caráter mais etéreo, né? E tão logo essas imagens também eram bastante frontais, planas, né? Elas, as qualidades delas estavam ali pelo tamanho daquela imagem, né? Vocês lembram? Tipo, quando era uma figura religiosa importante, ela era maior do que a outra, ela era mais alongada, né? As outras eram menores, mas era tudo muito plano. E aí, o Renascimento dá um valor ao que é físico, ao corpo, à existência. E assim também aparece na pintura. Começa a ser utilizada a perspectiva, né? A perspectiva passa a ser uma ciência muito importante, né? Esse estudo de perspectiva, o ponto focal, enfim. Então, ela observa nesses volumes uma valorização dessa materialidade e dessa existência física. E que isso está presente nesse contexto histórico, né? Que ela vai focar principalmente. Essa transição, né? Que na época isso chamou muita atenção. Eu vou já chegar nessa parte. Outra característica, né, dessa forma de trazer as linhas, de trazer as superfícies, formando volumes, é a velocidade. Esse distanciamento, pelo menos assim, nesse túnel, para mim isso é um túnel, ele é como se ele fosse muito longo, né? E é possível dar essa impressão porque o quadrado da frente ele é bem maior do que o quadrado de trás. E até eu utilizar essa expressão, quadrado da frente ou quadrado de trás, já é porque a solução formal que é dada me faz perceber dessa forma, mas na verdade é um quadrado maior, um pouco mais embaixo, e um quadrado menor, um pouco mais em cima, interligado por algumas diagonais, né? Mas a impressão que nos dá de imediato é de profundidade, de distância e também de velocidade. Isso pode ser aumentado ou diminuído, né? Aumentando o tamanho dessa superfície, aproximando, deixando elas na mesma altura, né? E aí eu achei isso muito interessante, porque quando eu olho para uma obra, eu sou capturada por essa impressão que o artista quis passar. Eu vejo logo a profundidade. Nossa, aquela parte lá de trás está muito longe do quadrado da frente, né? E é exatamente isso que ele quis evocar na gente, né? Então, pronto. Então, além disso, tem esse elemento do cheio e do vazio. As formas elas vão sendo colocadas numa composição visual, levando em consideração que há um espaço cheio, há um espaço vazio, e eles vão se conectando, eles vão sendo conectados um ao outro para que eles possam existir. Né? Para que exista um espaço cheio, precisa que atrás dele tenha um espaço vazio correspondente. Né? Bem, e essas características, né, essas possibilidades, elas são aplicadas numa composição. Pronto. E aí ela vai falar, principalmente nesse começo do capítulo, que ela está apresentando esse conteúdo, ela vai se referenciando a essa produção do Leonardo da Vinci, que é a Anunciação, né? Nessa época, chamou muita atenção essa utilização, né, desses volumes. Exatamente porque remete a uma materialidade que que a esses símbolos religiosos não tinham, né? Bem,
porque são símbolos religiosos, né? Tem um anjo, tem a Virgem, né? E o Leonardo da Vinci, na pintura dele, ele dá uma corporeidade a partir do momento em que ele utiliza tanto das, das, das possibilidades, né? De se fazer volumes aí. Então, a gente percebe isso em vários aspectos. Ele faz um primeiro plano, em que as formas estão bem definidas, você vê as figuras, né, bem delimitadas, e ele, num primeiro plano, assim também como aquela muretazinha, né, e aquela estrutura arquitetônica ali atrás dos personagens principais. Atrás desse primeiro plano tem um jardim que vai se tornando infinito, né? E você sente isso, você percebe isso, você percebe uma profundidade nesse jardim. A partir, nesse caso, do fundo das sobreposições. Tem uma árvore na frente da outra, né? As formas dessas árvores elas vão sendo sobrepostas. Assim também como ele utiliza de soluções na própria cor, para poder dar essa profundidade. Ele também se utiliza das diagonais, isso eu estou falando do fundo, né? Dessa parte que remete ao infinito. Pronto. Quando a gente, não sei se vocês estão enxergando, vou utilizar aqui o mouse. Aqui, ó, tem uma diagonalzinha que vai remetendo a uma distância, a um caminho. Ela segue, né? Aqui também, ó, tem outra diagonal que vai apontando para um caminho, para um fundo, né? Bem, nesse primeiro plano, quer dizer, nesse segundo plano, que tem a estrutura arquitetônica, nós vemos as linhas verticais, aqui da mureta, aqui da mureta também, mas principalmente horizontais na mureta, verticais aqui na construção, e também essas diagonais. Essas diagonais, elas dão a impressão de profundidade, né? A gente consegue perceber que ali há uma estrutura. Ele também utiliza aquele recurso do cheio e do vazio, né? Aqui está cheio e aqui nessa parte verdinha está vazio. E ele está vazio exatamente porque à frente e dando destaque tem o volume da Virgem, né? Então, ele utiliza também desse recurso. Esse recurso do cheio e do vazio, ele também utiliza aqui na roupa dela, né? Esse pregueado, ele vai sendo feito a partir dessa dinâmica. Há uma parte cheia, há uma parte vazia, há uma parte cheia, há uma parte vazia. E aí a gente vai tendo uma sensação de que há um corpo ali, de que há um volume ali, né? Essa solução que é dada para as roupas, ela dá uma sensação de volume muito intensa, né? E isso é muito chamativo para a época, que essas figuras elas ganhem cor. Pronto, então, o treino que a Faiga busca fazer a partir daí e nas outras produções é exatamente de perceber essas soluções que são dadas, né? Utilizando as linhas, utilizando as superfícies para poder dar volume à obra. Bem, então ela vai trazendo também outros exemplos. Ela começa com essas gravuras do Suzuki Harunobu. Eu espero que eu tenha falado direito o nome do homem. Para poder falar, para começar a falar sobre esses volumes. O que é que vocês percebem nelas? A gente consegue perceber que é retratado cenas, né, em ambiente interior. Se fosse um ambiente externo, e ele tem algumas gravuras, né, em ambiente externo, inclusive tem muitas gravuras interessantes. Eu estava dando uma olhada, né?
fica bem mais plano, né? Porque, enfim, não precisa de tantas diagonais, precisa de um horizonte. E aí, nesse caso do ambiente interno, tem. Tem uma coisa que ela fala, se eu não me engano, que é sobre essas escolhas elas serem feitas principalmente por um estilo, né? E esses corpos, ela comenta que eles têm um movimento sutil, eles têm uma posição contida, né? E além disso, ela observa que esses planos oblíquos e essas superfícies, né, recuadas, elas dão uma noção de profundidade, mas não de densidade, né? Ela é profunda, mas não espessa. E que, no final das contas, todas essas escolhas, elas dão uma certa ambiência cerimoniosa. E que tudo isso é escolhido por uma questão cultural. Logo a seguir, ela apresenta duas imagens do Giotto, que é do século XIII. E essa primeira, né? Essa segunda não é dele, né? A outra é essa daqui. Mas essa primeira, que é o encontro de Joaquim com Ana, ela faz uma comparação com essa outra, né? Do Dúcio, não sei, espero que se pronuncie assim, tenho dificuldades. Para poder falar o seguinte, a temática ela permanece sendo religiosa, a época é século XIII, mas é feito uma revolução na escolha, na forma de tratar a temática, inclusive por ter se utilizado de volumes, né? Por quê? Porque esses volumes, eles dão corpo, eles dão materialidade, eles dão existência àquilo. Que nessa obra do lado direito não tem tanto esse volume, né? Tem mais aquela solução do tamanho da superfície, né? Para que ela seja valorizada enquanto toda a sua qualidade divina. Na obra do Giotto, não, né? Tanto Joaquim e Ana, que são os pais da Virgem, eles têm o mesmo tamanho que todas aquelas damas que estão ali atrás, né? E tem outro detalhe, ele dá expressões a esses personagens que não são usuais, não são aquelas expressões que se costumava utilizar, né? Elas sorriem, né? Elas direcionam o olhar para um determinado ponto da cena, há um certo afeto, elas apontam, né? E tudo isso foi chocante para a época, né? Inclusive, a Faga comenta aqui que o Dante, ele diz assim, pronto, ela diz assim, quando Dante, que era amigo de Giotto, foi visitá-lo durante o trabalho na capela, e nessa capela tem várias obras esse sobre esse momento, né? Sobre a história da Virgem e de Cristo. Quando Dante, que era amigo de Giotto, foi visitá-lo durante o trabalho na capela, ele ficou tão surpreendido que pensou tratar-se de pessoas vivas. De tal modo, a imagem era fiel à realidade da natureza. E a Faga ela vai comentar assim que a gente que está acostumado com a fotografia não entende muito bem esse tipo de surpresa, né? Na época. Ela vai falar desse volume, né? Das diagonais, da muralha, da ponte, da densidade que é dada pela quantidade de azulejo, não, de pedras, né? Aqui embaixo dessa muralha, do pregueado das roupas, dessa solução, né, do cheio e do vazio, por exemplo,
ao redor, né, dessas mulheres, elas são o cheio e ao fundo há um vazio, que é a abertura, né, desse arco. Essa abertura interna do arco é o vazio que dá destaque ao cheio, que é a figura delas. E tudo isso ele foi se utilizando. E aí ela finaliza nessa parte dizendo: por mais que ainda se encontrem aspectos medievais na obra de Giotto, e seria impossível que eles não existissem, essa visão de dignidade do ser material, a afirmação da existência física como vapor positivo da vida, é uma visão profética que já pertence a épocas futuras. Pronto, essa obra também é dele, né? E a Farga elogia tanto essa obra, assim, por todos esses elementos de volume, que, se eu não me engano, ela diz assim, que até o ar tem volume, né? Parece que os anjinhos que estão voando, eles repousam sobre formas que têm volume. Essas linhas diagonais, né, dessa mureta, a sobreposição dos sujeitos, né, dos personagens, há uma mais à frente, que estão de costas, né, essas duas figuras que estão de costas aí, são o primeiro plano, né, atrás dela é que vai se desenrolando a cena com os outros personagens, né. Tem a questão do preguiado das roupas, que mais? Ah, essas auréolas aí que é colocada, talvez tenha uma relação com esse cheio e vazio, né? Eles dão destaque a essa forma da cabeça, porque elas dão o fundo, né? Ao gesto ritual e simbólico é acoplado o momento psicológico, o momento decisivo e dramático da ação. Ao espaço como categoria divina correspondem agora certos planos que interpretam as posições de pessoas e objetos como fenômenos naturais, isto é, como já sendo observados na natureza. E o que importa é que Giotto, nisso, arauto de novas eras, transforma figuras, montanhas, árvores e até anjos em peso, volume e presença física. Existe ar em torno deles e eles respiram. Essa imagem, né, que é a Batalha de San Romano. Essa também é uma obra do final, do início do século XV, né, final do século XIV, início do século XV. Eles vão contar que nessa época, né, se eu não me engano, na Itália, nos centros urbanos da Itália, quando havia uma batalha, não tinha exércitos, né, para isso. Tipo, duas localidades vão guerrear. Então eles contratavam é, os eles contratavam, né, esses exércitos para poder fazer a guerra entre eles e representando esses senhores. Beleza. Porém, para aqueles que estão guerreando e que estão ganhando dinheiro, né, para isso, e que eles não têm muita relação com o interesse dos senhores, apenas com o pagamento do serviço, né? Quanto menos perdas humanas, melhor. Então, em geral, essas batalhas acabavam sendo decididas pelos dois capitães, né, assim, desses exércitos, que seriam esses dois que estão em cima do cavalo. E era quase como uma disputa meio que teatral, né? Era uma disputa que tinha um final tranquilo, né? Que as coisas eram decididas, enfim, de uma forma não muito drástica. Por isso, nessa pintura, não é, apesar de ser uma cena de batalha, parece mais um momento festivo, uma disputa de cavalos, né? Não há sangue, não há mortos, não há decapitados, mas há muito volume e muito movimento. Né? Essa composição, o artista gosta de privilegiar esse elemento do volume. Você vê, ou veria, se a imagem tivesse melhor, eu vou arranjar uma imagem melhor para poder mandar para vocês.
as várias cabecinhas, né, os vários personagens, e sobretudo os cavalos, com o Angélica, movimento eu deles. postei aí, eu postei no chat Pronto, a imagem, tá? tá. Legal. O fundo também não é dado tanta importância, né, para esse fundo, né? Isso porque numa batalha, e esse fundo ele não é plano, numa batalha essas, como é que se diz? Enfim, o que não era superfície plana era muito ruim, não tinha muita importância, né? Eles iam atrás de fazer esse ritual aí de decidir as coisas numa superfície plana. E tudo isso é colocado nessa imagem. A Feig, ela comenta, então, assim, que o tema batalha é um pretexto, né? É um pretexto tão pouco intenso quanto a própria batalha era. E que é um pretexto para poder se treinar as variadas posições, né? Esses volumes e essa grande novidade, né? Que é a utilização dos volumes da perspectiva pelos artistas. O artista, figurados como uma espécie de robôs em fantástica colisão, o artista os transforma em volumes de todo tipo, cujas múltiplas facetas e nítidos perfis são observados com a objetividade de um cientista e transcritos com a fantasia do artista, que deles compõe uma sinfonia magistralmente orquestrada de cubos, pirâmides, cilindros, esferas. Pronto, pesquisa plástica do maior rigor, que é de fato a importância dessa obra, né? Ela se nos depara como um meio de compreender e ao mesmo tempo transfigurar poeticamente a realidade da vida. Seria a nova realidade do Renascimento, ou melhor, a nova mentalidade. Ao investigá-la, descobri-la e dar-lhe forma, nessa imagem de fortes ritmos e delicados matizes e encantamentos, Paolo Uccello revela também a aventura que foi essa descoberta, além da magia do próprio ato criador. Então você vê muito mais o encanto do artista em produzir toda essa possibilidade, né, de realidade da vida, de dar forma, de dar volume para tudo isso, do que a própria intensidade da batalha. Pronto, aí a outra obra que ela traz é essa do Piero della Francesca, A Flagelação. Também não sei muito bem se a pronúncia é essa, né? Essa obra ela é do final do século XV e o maior destaque que a Faiga dá a ela é sobre essa perspectiva, né? E é aqui que ela fala sobre a perspectiva ela ser considerada por esse artista, né? A verdadeira ciência. Eles realmente estavam muito encantados com essa possibilidade, né? E tem algo que ela destaca também, né, além do que já foi dito nas outras obras, é com essa questão do tamanho das figuras, né, dos personagens que estão aí. Completamente diferente do que era feito em outras escolas estéticas para destacar, né, a figura divina, pelo contrário, a figura divina ela está ali tão pequena quanto os outros humanos. Na verdade, menor do que outros humanos. E porque o foco está na realidade da perspectiva. Quem está mais à frente é maior, quem está mais atrás é menor, né? Isso é uma grande mudança de pensamento da época. Então ela diz assim: o que. Peraí, pronto. O que em Paolo Uccello ainda é inquietação e exaltação na obra anterior, né? Aqui se tornou sereno, numa visão de mundo onde as coisas, sem exceção,
se apresentam harmoniosamente entrelaçadas e com seu lugar logicamente definido. A profundidade do espaço resulta do recuo proporcional e progressivo, acompanhado por mudanças de tamanho. Bem, isso é a parte que eu gostaria de destacar dessa pintura, né? E da próxima, que ela traz, que é uma paisagem, tem um outro elemento, né, que é acrescentado. Essa pintura é Crepúsculo de São Jorge. Ela é do início do século XVI já. Mais à frente tem dois personagens, né? Ali mais pelo meio tá São Jorge fazendo o que ele faz. E mais ao fundo tem um lugarejo, né? E ela vai destacar dessa obra, além do que já foi dito, a questão do intervalo de tempo, né? Que esses intervalos de espaço, né, que é dado por esses planos com seus elementos diagonais, né? Tem esse primeiro plano, tem uma descidazinha aqui diagonal, tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, enfim. Até chegar no ponto de fuga, eles vão trazendo intervalos no olhar, né? E isso dá uma observação do tempo da imagem mais contemplativo. Ela diz assim, ó, nessa visão do mistério da beleza de ser, Giorgione infundiu o próprio sistema da perspectiva, em si racionalista, com sobretons de alta poética. Cada sobreposição estabelece um passo para trás. Não, pera. Os movimentos visuais para o fundo se dão de um modo pausado e rítmico. Cada superposição estabelece um passo para trás, cria um intervalo. São intervalos que ocorrem na profundidade do espaço, mas também são necessariamente intervalos de tempo. Intervalos em pausas tão contidas e evocativas quanto as próprias formas que ligam um ser e devir. E a última obra que ela apresenta é essa daqui, também do século XV. A Crucificação, Antonello da Messina. A primeira coisa que ela destaca é um recuo muito grande, né? Há as figuras em destaque e há um recuo muito grande. A parte principal que ela destaca nessa obra é sobre essa materialidade da terra, né? Da paisagem, enfim. Ocupando, moldando fisicamente. Sim, ó, o espaço se abre em perspectiva. É isso que a gente vê, né? No fundo. Nela encontram-se reunidos os aspectos típicos da elaboração formal de volumes, o cheio e o vazio, objetos cheios que ocupam visualmente, com sua matéria densa, a grande profundidade vazia do espaço, ocupando-o, moldando-o fisicamente. Aqui temos a razão porque a perspectiva só pôde vir a ser elaborada no Renascimento e não na Idade Média. Só poderia ser a partir do momento em que a existência física do homem passasse a ser considerada um valor positivo da vida. Antes, positivo no sentido de existência, né? Não de valor. Antes, na Idade Média, não se cogitaria de dar ao espaço uma forma de perspectiva, pois o espaço, assim como o tempo, era considerado imutável e atributo da essência divina. Então, nessa imagem, até o espaço ele ganha a sua materialidade e o seu caráter de existência. E aí, gente, por fim, ela faz o seguinte comentário. Ela retorna a essa última ceia
do Da Vinci e do Tintoretto, que a gente viu, se eu não me engano, foi em linhas, eu acho. Para poder falar o seguinte, que essas escolhas, né, da configuração, dos volumes e da perspectiva também sinaliza, ela dialoga com o local do observador, com o local do homem ou da mulher, enfim, do ser humano que está ali observando. E, e isso também tem um aspecto expressivo. O que nessa imagem do renascimento, a pessoa, o observador, né, nós, a nossa existência, ela tem um lugar central, nós estamos no meio da nós estamos no meio, enfim, daquela produção, né, admirando ela aqui, no meio dela, olhando. E essa é a nossa visão, né? Tá ali a perspectiva, né, afunilando para um ponto central, que é onde a gente está observando. Na do Tintoretto, que é barroco, o homem é posto um pouco mais de lado. O observador, ele não está mais nesse lugar tão central como era no Renascimento. Há outros elementos que são muito mais significativos ou que causam uma certa reflexão sobre essa centralidade que foi dada ao ser humano no Renascimento. O observador ele está um pouco mais de canto e a gente percebe isso pela escolha dessa perspectiva e do ponto focal nessa mesa diagonal, né? Ela joga o observador para um canto mais lateralizado, né? E ela também traz isso, a observação, né, dessa escolha formal, enfim, que convida o observador a estar no lugar, também como algo que se relaciona com o próprio espírito da época.